Ouvir Bandeirantes Acontece. Na semana passada, nós tratamos aqui de alguns assuntos sobre juros, né? Taxa básica de juros, que emergiu da reunião do Banco Central, elevação também da taxa de juros nos Estados Unidos. E me lembro quando a Ana Luísa Bessa mandou pra gente uma notícia falando sobre um declínio no desemprego, o que é sempre bom, né? Então, uma redução no percentual de desempregados. Porém, junto com essa informação veio outra: a redução da renda média dos brasileiros. Há um empobrecimento do brasileiro. O país, a maioria das pessoas, perdeu renda. É claro, não se trata aqui do simples cálculo de produto interno bruto, porque se leva em consideração o que é produzido, o que é consumido, e a renda per capita muitas vezes chega a ser um cálculo cruel. Porque é mais ou menos como você tem duas pessoas, 2 pedaços de frango, alguém come 2 pedaços, o outro não come, mas na média cada um comeu um pedaço. O que é preciso notar, exatamente essa notícia que a Ana trouxe pra gente na semana passada, é a redução da renda. O brasileiro tem um salário médio baixo. Desde o salário mínimo, que a gente sempre lembra que é menor do que o Paraguai. É menor do que o de alguns países da América Central. Menor. E é óbvio que o Brasil é o mais rico dos países da América do Sul e daquela divisão que já não é geográfica, né? Mas é histórica e política, sociológica, que é a América Latina, porque aí inclui também um país da América do Norte, que é o México. O Brasil é o mais rico. É o que tem o maior mercado interno, é o que tem o maior PIB de todos esses países da chamada América Latina, mas tem um dos piores salários mínimos. Tem também um salário médio muito baixo. Tanto que no Brasil, quando é feita aquela estratificação, né, o bilionário, o milionário, o rico, o classe média, o pobre e o que está na extrema pobreza. O salário médio aqui é tão baixo que um sujeito que ganha ali 5, 6 mil reais, que vale cada vez menos, né? Essa quantia vale cada vez menos, ele é considerado classe média, né? E é tributado como tal. Milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza e milhões para a extrema pobreza, para a miséria. Mas aquele que está trabalhando, porque quando a gente pega o índice de desempregados, é sempre bom levar em conta que há um percentual. Outro dia até o Bolsonaro fez uma reclamação com razão, porque o desalentado não pode ser desconsiderado. Pelo contrário, ele é o que está desempregado há mais tempo. E muitos já desistiram. O sujeito passa um período sem procurar emprego, ele já não tem dinheiro nem para o ônibus, para sair procurando emprego. Limita-se muitas vezes a mandar um currículo ali, por meios eletrônicos, né? Mas ele já não tem dinheiro para sair, para pegar um ônibus, para comer um negócio longe de casa, batendo de porta em porta ali, procurando emprego. São os desalentados. São milhões. Há os subutilizados. E essa categoria ampliou-se com essa história aí
do trabalho em que o sujeito ganha pelo número de horas que trabalha, né? Essa precarização que houve e que o sujeito não tem a menor ideia, muitas vezes, de quanto ele vai ganhar amanhã, que dirá durante um mês. E há aqueles que até o Paulo Guedes chamou de invisíveis, não aparecem em estatísticas, não aparecem em censos, estão nas ruas, catando latas, ou vendendo balas, ou fazendo malabarismo, literalmente, né, nas esquinas, para ver se alguém se dispõe a ajudar, ou sem nome, sem documento, vagando por ruas, tentando sobreviver dia após dia. E há famílias nessa situação, não é só o sujeito ali, solitário, que vai se virando. Há famílias. Basta andar por São Paulo. Basta ir ali na região da Vila Buarque, região da Luz. Famílias morando sob o céu, ao relento, e com a necessidade inextinguível de buscar comida, de comer. E quando o sujeito está sozinho, ele vai, né? Um dia ele come um pão com manteiga e se segura com aquilo. Mas quando ele tem de alimentar filhos pequenos, né, o drama é gigantesco. Então, quando se fala em desempregados, esse índice, está em 10, está em 11, está em 12, está em 13. Não. Esses são aqueles que estão procurando emprego. Estão ali, perderam o emprego recentemente, saíram procurando. Mas é um número muito maior. E quando você multiplica, porque muitos têm família, muitos desempregados têm família, e aí você multiplica o drama por 3, por 4. Às vezes o sujeito nem tem filhos, nem tem esposa, ou a mulher não tem esposo, não tem filhos, mas cuida dos pais. Então o drama, só em alguns casos ele é individual. Na maioria dos casos ele se estende e atinge mais pessoas. O número de pessoas com dificuldade por uma alimentação regular, digna, decente, é muito grande. São milhões, são dezenas de milhões. E aí você vai, de novo, convivendo com aquela realidade de crianças subnutridas. Isso afeta tudo, né? Afeta a saúde, é óbvio. Afeta a vida que ela terá dali para frente. Alguns conseguem encontrar uma oportunidade, algo que consegue tirá-las dali, seja na música, no futebol, num trabalho onde o sujeito consegue, com muito esforço, crescer ali dentro. Mas, para a maioria absoluta, as portas estão, a priori, fechadas. E é uma luta pela sobrevivência, dia após dia, ano após ano, década após década. Mas olhamos também para quem está empregado. Ele tem um salário. E o salário médio no Brasil é muito baixo. Aliás, mais de 70% dos brasileiros ganham, no máximo, juntando um conjunto gigantesco dos que estão na chamada faixa economicamente ativa, 2.000 e pouco por mês. E quase 90% na casa de R$3.000 por mês. O salário médio no Brasil é indecente, é muito baixo. E mesmo quem acha que, até olhando ao redor,
e ele vê tanta gente com salário baixíssimo, né? O cara fala, não, eu ganho bem. Se ele sabe, se ele descobre quanto ganha alguém fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa Ocidental, na Austrália, na Nova Zelândia, ele vai saber, ele vai perceber, ele vai descobrir que ele também ganha muito pouco. Porque aquela mesma função, e aqui é em paridade de moeda, vamos colocar todo mundo em dólar. Para que ninguém, não, mas aquele lá ganha em dólar. Não, não. Se convertermos tudo para dólar, moeda mundialmente aceita, veremos o quanto o brasileiro ganha mal. O sul-americano, de maneira geral. Só que no Brasil, justo o Brasil, o mais rico dos países sul-americanos, ainda mais o mais rico dos países dessa abstração que é a América Latina, porque inclui um país da América do Norte também, que é o México. O Brasil é o mais rico e paga mal os que produzem riqueza. Os trabalhadores. Não é nem aqui a questão do colchão de proteção social. Para quem está desempregado, para quem está na miséria. Não é nem a questão do colchão de proteção social. Do bem-estar social. É o salário, é a remuneração para quem trabalha, para quem produz riqueza. E produzir riqueza não é só trabalhar numa mina de ouro, ou produzir aço, ou produzir leite, ou produzir carne. No entretenimento também se produz riqueza, porque muitos ganham fortunas empreendendo no entretenimento. Todos produzem riqueza. Mas tem uma participação no Brasil, a participação média de quem trabalha na riqueza produzida é indecente, é baixa. Em muitos casos é de fato miserável. Mas está lá o sujeito, tem um salário. Não importa se ele trabalha colhendo algodão, vendendo sapatos, fazendo sapatos, trabalhando na metalurgia, trabalhando numa siderúrgica, ou se ele é porteiro de um prédio, ou se ele é motorista, ou se ele é comerciante, ou se ele é comerciário, porque também atinge o comerciante de renda incerta, ele não sabe o que ele vai vender, o que ele vai deixar de vender, e compromissos inadiáveis. Todos, do pequeno industrial ao operário, ao vaqueiro, ao lavrador, ao comerciário, todos ganham o insuficiente. As contas vão chegando, a inflação vai aumentando o custo do que é inevitável. Porque a inflação, outro dia, o jornalismo tem produzido coisas lamentáveis. Outro dia alguém dizia, não adianta subsidiar a gasolina, porque isso também vai ser subsídio para o cara que anda de carrão e vai aumentar a injustiça social. Ora, isso é desonesto dizer isso. Porque o rico, se o custo começa a subir muito, se ele vê necessidade de cortar, ele, em vez de ir 3 vezes por semana ao restaurante, ele vai 2, ele vai 1. Ele vai um pouco menos ao teatro, um pouco menos ao cinema. Em vez de viajar para muito longe, ele vai para mais perto. Esse é o rico. Ou aquele que tem uma renda alta. Estou falando do milionário. Esse não vai adiar nada, né? Não vai modificar nada. A inflação não vai ter esse efeito na vida dele. Ele não vai viajar menos, não vai menos ao teatro, ao cinema, ao restaurante. Ainda bem, porque todas essas atividades geram emprego. Nenhum problema. É ótimo que ele vá ao restaurante, que ele vá ao teatro, que ele vá ao cinema, que ele viaje, porque tudo isso gera emprego.
É ótimo, é ótimo, é ótimo. A questão não é essa, a questão é esse argumento de que a inflação atinge a todos igualmente. Não. Porque a grande maioria, quando se vê forçada a cortar despesas, não é o restaurante, que ele não vai faz tempo. Não é o teatro, onde ele não vai faz tempo. Não é a viagem. A última que ele fez foi há 5 anos. Ele começa a se ver obrigado a cortar coisas vitais, inclusive comida. É aquela história, a substituição, a carne pelo ovo, né? Ou a carne bovina pela carne de frango, depois a carne de frango pelo ovo, menos arroz, esqueça o queijo, nada de queijo. É a comida. E ele começa a cortar, a partir de certo ponto, até a comida do dia a dia. Aí já não é o queijo, mas é menos consumo de arroz, procurar consumir menos óleo. E temos inúmeros casos relatados, demonstrados em reportagens, mostrados em reportagens na televisão, de gente que já não compra o botijão de gás. Não consegue. E aí, por que eu citei juros lá no início? O sujeito, em certo momento, não tem mais saída. O salário termina dia 10, dia 15. Acabou. E há mais 20, mais 15 dias para receber o próximo salário. E as contas chegando. E é preciso comer, é preciso pegar o ônibus, é preciso pegar o metrô, ou, para quem tem um carro, é preciso botar combustível, é preciso pagar a eletricidade, o aluguel, para quem paga aluguel. E são milhões e milhões que precisam. E acabou o dinheiro. Aí vem aquela invenção, já antiga, de 200 anos, que é o crédito, para permitir, basicamente a ideia original, permitir o consumo, permitir que a indústria se modernize. Depois entrou no consumo popular. Consumo popular. Mais à frente, os bancos desenvolvem o crédito não para consumo, mas o dinheiro ali, né? Para o sujeito que está sem saída. E chega uma hora, porque é fácil dizer, pá, não use o crédito bancário, não use o cheque especial. Só que milhões, e quando eu digo milhões, me lembro até do que saiu no mês passado, fevereiro, ou até no começo de março, não me lembro se foi no final de fevereiro, começo de março, um alerta de organismos ali da ONU, com um relatório mostrando o gigantesco e preocupante nível de endividamento no Brasil. São milhões endividados, num nível que chegou a provocar uma manifestação internacional. Olha, o nível de endividamento no Brasil é preocupante. E aí, não se trata do sujeito que fez um financiamento para comprar um apartamento, para comprar um carro. Não é isso. Isso aí geralmente é planejado, e se a coisa não, se chega uma hora, por algum motivo ele não consegue pagar, ele negocia, perde uma parte do que pagou. Não. Estamos falando do crédito que o sujeito busca para sobreviver, para comer,
para os filhos comerem, para os pais comerem, para comprar o remédio para a mãe, para comprar o remédio para o filho. Ele trabalha, ele tem salário, não é suficiente. Ah, está gastando mais do que ganha. Como é fácil falar, né? Às vezes as despesas são as mesmas de quando ele conseguia pagar. Em termos de produtos, serviços indispensáveis, eletricidade, água, esgoto, aluguel, transporte, comida. Nada além do básico. Só que as coisas vão encarecendo, encarecendo, encarecendo. E o salário ali. De vez em quando ele dá uma respirada, porque subiu 1,5%, 2%, 3,5%, 4%. E, obviamente, a inflação real, que é sempre maior do que a oficial, já comeu aquele reajuste. E já comeu o valor do salário. E o salário vale o que ele adquire. Ninguém vai lá no caixa eletrônico, pega o dinheiro e come. O dinheiro vale o que ele adquire. Então, na maioria dos casos, os brasileiros estão ganhando menos em termos reais. Ainda que haja reajustes nominais, ainda que em termos nominais ele ganhe hoje um pouco mais do que há um ano, em termos reais o salário dele vale muito menos do que há um ano. Menos. Ele continua trabalhando, às vezes mais. Ele reduziu as despesas para o essencial, mas o salário dele vale muito mais do que há um ano. E aí o que ele faz? Eu preciso deixar, pelo menos, o pescoço para cima, acima do nível da água. Eu não posso afundar. Porque senão, muitos irão juntos. Os que dependem daquele trabalhador. Ele precisa ficar em condição de sobrevivência. Ele não pode sucumbir. E aí onde é que eu vou buscar? Recurso para comida, para o gás, para o óleo, para a eletricidade. O salário acabou, as contas chegando. Eu paguei a eletricidade, mas e o aluguel? E às vezes até alguém que está ali num nível salarial que permite ter o filho numa escola particular. E muitos deixaram milhões de crianças migraram nos últimos 2 anos para escolas públicas, que já recebem 90% das crianças em idade escolar. 90%, contando escolas municipais e estaduais. Muita gente deixou o plano de saúde, não dá mais. A não ser que a empresa forneça, porque ele não consegue mais pagar. Aí ele vai para o SUS. Se a empresa não fornece onde ele trabalha, ou se o trabalho dele é autônomo, tal, ele vai para o SUS. Depois de todos esses movimentos, continua faltando dinheiro. Ele cortou o plano de saúde, ele passou o filho para a escola pública, ele cortou N despesas e o salário não dá. Até porque ele se endividou, porque ele foi ao banco buscar recurso. E aí, chega um ponto que ele fala, mas espera aí, eu agora estou fazendo empréstimo no banco para pagar o banco. Ele começa a fazer o empréstimo para pagar o empréstimo anterior. Como isso acontece? Com os juros que os bancos cobram. E não importa se a Selic
Foi lá para 2%, para 2,5%, se voltou para 10%, se vai para 15%. Os juros dos bancos continuam na estratosfera, na ionosfera, elevadíssimos, indecentes. E aí chega uma hora, quando o sujeito está buscando empréstimo no banco para pagar o banco, ele fala, bom, eu tornei-me inviável economicamente. Inviável. Não há saída. O salário não dá, buscou socorro no banco para sobreviver. E agora já não há como pagar o banco. Então, muitas vezes o que resta é buscar uma negociação. Ou então o sujeito não consegue mais pagar. Não é um bem que ele adquiriu, porque assim o banco vai lá e pega. É dinheiro que já foi usado. E aí, nessa história toda, os bancos elevam a taxa de juros ainda mais e dizem é por causa da inadimplência. Inadimplência que os bancos provocaram. Porque, claro, sempre tem ali uma minoria ínfima que não está disposta a pagar, não quer pagar. Mas a grande maioria quer pagar. Quer honrar todos os compromissos. Quer pagar cada centavo. E, às vezes, não consegue por causa dos juros indecentes dos bancos. E aí os bancos respondem como? Ah, tá vendo? Muita gente não está pagando, a inadimplência subiu. Eu tenho de aumentar a taxa de juros para dividir a conta com aqueles que pagam. E isso produz ainda mais inadimplência. Mas uma inadimplência que não vai atingir os bancos, porque eles já receberam tudo, várias vezes. Aquilo que deixaram de receber a partir de certo ponto, já receberam lá atrás. Por isso, às vezes, negociam até de maneira aparentemente generosa. Isso vale não só para quem buscou socorro para sobreviver, vale para quem buscou recurso para produzir, para aumentar a fábrica, para produzir mais verdura, para produzir mais milho, para produzir mais leite, para produzir mais parafuso. Não importa. Atividade produtiva, que gera riqueza, que gera emprego. E, de repente, uma grande parte de empregados, de empregadores, de trabalhadores, de produtores, de empreendedores, uma grande parte descobre que trabalha agora para o banco, trabalha para o banco. Por isso, como dizia Joel Betting, né? Por isso sempre nos lembramos do que dizia o Joemir. O melhor negócio do mundo, dizia ele, é um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Não produzem um parafuso, um pé de alface, mas ganham, ainda mais no Brasil, paraíso dos bancos, rios e rios e rios de dinheiro, muitas e muitas vezes à custa do empobrecimento de milhões. Danilo. Lembrando que o comentário do Zaidan aqui na abertura do Bandeirantes Acontece fica também disponível em podcast, hein? É só acessar o Entendendo a Notícia na sua plataforma favorita, no seu agregador de podcast favorito e curtir esses e outros conteúdos também do Cláudio Zaidan. Rede Bandeirantes de Rádio.